E aí, povo, beleza? Esse é o Lai de Moto outra vez. Eu sou o Beto e essa moto aqui é uma Royal Enfield Himalayan, a cabra montanhesa. Como é que vocês estão hoje? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Hoje é uma quarta-feira, dia 2 de agosto. E agora são 10 para 1 da tarde. Tô indo ali no bairro do Tatuapé cortar o cabelo. E aproveitando para falar com vocês sobre algumas coisas. A primeira delas é que eu estou testando um microfone novo. Um microfone com eliminação de ruído, estéreo. E aí eu queria a opinião de vocês se o áudio tá bom nesse vídeo em relação aos anteriores. E a segunda coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a manutenção preventiva da sua moto. Recentemente eu fiz a revisão dessa moto aqui. A primeira revisão fora da garantia, fora da concessionária. Como vocês sabem, eu faço a maior parte das manutenções da minha moto. Troca de óleo, reaperto e tudo mais, instalação de acessórios, limpeza de filtro de ar. Porém, tem alguns trabalhos que não dá para que eu faça em casa, porque eu moro em apartamento e na garagem do prédio você não pode fazer desmontagens muito grandes, né? Por regras do condomínio. Então, eu tinha que fazer a revisão dos 20 mil quilômetros dessa moto. E aí, nessa revisão, eu troco caixa de direção, faço engraxamento de rolamento de roda, engraxamento dos rolamentos da caixa da balança, além de um reaperto geral também, né? E além disso, a lenta da minha moto estava meio errática e eu fui dar uma olhada também. A oficina na qual eu fiz a revisão é a Garage 120, Garage Service 120, que fica ali em Pirituba. Vou deixar o link do Instagram do cara aqui na descrição para vocês, para que vocês possam agendar. É uma oficina de portas fechadas e ele é especializado em Himalayas, é um dono de uma, inclusive. O cara manja muito da moto. Então eu recomendo para vocês, porque a revisão dessa moto aqui ficou 100%. Ele compartilhou comigo as fotos do serviço feito, o serviço sendo feito, me deu dica de quais peças usar na hora de fazer a troca, quando trocar, né? Eu queria fazer a troca dos rolamentos de roda porque ela já está com 20 mil e eu vou fazer uma viagem grande. Ele disse que ainda não era a hora, tá? Quando ele abriu, falou que os rolamentos estavam super bons. Eu só troquei mesmo os rolamentos da caixa de direção, a pastilha de freio traseira e o reengraxe da moto completa. Vocês fazem a manutenção preventiva das suas motos? Fazem! Mesmo que você mande no mecânico, você costuma fazer a revisão da sua moto antes de viajar ou antes do uso dela que você faz? Eu falo isso porque minhas motos eu sempre gosto de dar a manutenção preventiva nela, seja eu fazendo ou levando no especialista para que ele possa fazer a revisão. Quando você está viajando, quando você está no rolê, quando você está na estrada, você não tem controle de uma série de coisas que pode acontecer. Sua moto pode quebrar, pode sofrer um acidente, pode passar um susto numa fechada de um veículo. Prescindível que a sua moto esteja com a manutenção super em dia, justamente para que você não tome nenhum susto por conta da manutenção pobre do seu veículo, entendeu? A ideia é que a sua moto esteja nas melhores condições possíveis na hora de você pegar a estrada. Você não quer que a sua viagem acabe porque você ficou sem freio no meio do rolê. Você não quer que sua viagem acabe porque
você quebrou no meio da estrada, teve uma pane e tudo mais. Então tem que tomar esse cuidado. Eu cheguei aqui, já já eu volto para falar com vocês. Voltei, povo. Agora de cabelo cortado, tá fácil. E aí, como eu tava falando pra vocês, super importante você manter a manutenção da tua moto em dia, para que você não tenha nenhum problema numa eventual viagem, né? Isso se for só um problema mecânico, que você ficar na rua. Imagina se você sofre um acidente. Então é super importante você cuidar da sua moto da melhor maneira possível, porque uma vez que você sai com ela de casa, vai fazer uma viagem, que é o meu caso, você tem que fazer o máximo para que a sua viagem corra o mais perfeitamente possível. Ter perrengue no meio da viagem é passível de acontecer, mas se você estiver preparado e a tua moto estiver preparada, você reduz as chances disso acontecer, entendeu? E eu não sei vocês, mas eu tenho um tempo limitado por ano para fazer minhas viagens. Uma viagem curtinha, um rolezinho no feriado, tranquilo. Agora uma viagem mais longa, como a que eu fiz ano passado para o Uruguai e para a Argentina, a viagem que eu vou fazer agora em setembro, de férias, eu só consigo fazer essas viagens longas uma vez por ano. Então eu tenho que ir e voltar dentro de um tempo pré-estabelecido. Dessa vez eu vou ter 20 dias de viagem, então eu vou conseguir ir para mais longe. Porém, entretanto, contudo, todavia, se você não tá com a manutenção em dia da tua moto e dá uma quebra, que você tem que ficar 2, 3 dias parado esperando arrumar, ou até mais, né? A moto tem que voltar de guincho, acabou. Você não pode sair no outro final de semana e viajar. Você não pode perder 3 dias de uma viagem. Se você tiver a mesma rotina que eu tenho, né? Trabalhar como CLT e só tem 20, 15 dias no ano para tirar férias e fazer suas viagens. Então a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem da melhor forma possível. Como eu faço isso? Fazendo a manutenção da moto. Ou eu mesmo, ou quando é um negócio mais pesado, como eu falei pra vocês, no mecânico. Mas o importante é que você saia com a moto revisada, peças de desgaste trocadas. Por exemplo, eu não troquei o pneu ainda, que eu devo rodar mais uns 1.500 km esse mês antes de sair de viagem. Meu pneu tá meia vida, ele rodou 11.500 km. É o Michelin Cirac. Ele deve rodar mais uns 5, 6 mil com certeza. Vou arriscar rodar 8.000 km, que é o tamanho da viagem que eu vou fazer, com esse pneu? Não. Ele pode aguentar e chegar aqui no osso, ou ele pode nem aguentar e não chegar aqui. E aí, meu amigo, no meio da estrada, você encontra pneu? Encontra. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o preço não vai ser bom e a mão de obra não vai ser barata. Ou até vai. Mas e aí? Você sabe quem é que vai mexer na sua moto? Não é o seu mecânico de confiança, não é você mesmo. Então é melhor não arriscar. Eu prefiro ir e voltar sem ter maiores problemas na minha viagem, curtir só o rolê mesmo. Diz aí se você faz a manutenção na sua moto, se você leva no mecânico, se você costuma fazer a manutenção preventiva da tua moto, se você faz uma revisão antes de fazer uma viagem, e se você tem dúvidas do que procurar para ver na hora de fazer o check-up da manutenção da sua moto. Beleza? Vou ficando por aqui. Fui!